A paz do Senhor Jesus, pessoal. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje eu gostaria de compartilhar com você mais uma palavra de Deus. Eu gostaria de destacar para você um exemplo de fé que a própria Bíblia apresenta para a gente, sobre mais uma mulher extraordinária da Bíblia. Hoje, analisando o texto bíblico, navegando pela palavra, encontramos mais uma mulher de Deus. Encontramos Noemi, essa mulher genuína, autêntica, que exerce uma fé espetacular em um período de crise da sua vida. E é aqui que nós vamos aprender hoje sobre lições fundamentais para o nosso crescimento em Jesus, esperando em Cristo que você possa ser edificado pela palavra de Deus na nossa série Mulheres Extraordinárias da Bíblia. Quando navegamos pelas Escrituras, nós encontramos então o texto de Ruth. Encontrando esse texto, nós percebemos uma verdadeira e genuína história de amor. Quem nunca se encantou a respeito da história de Ruth? Mas hoje eu gostaria de despertar o teu olhar sobre a riqueza do texto bíblico, a riqueza da palavra de Deus. No texto de Ruth, além de encontrar a personagem Ruth, nós encontramos a personagem Noemi. E é sobre essa mulher de Deus, a sogra de Ruth, que eu gostaria de destacar para você um exemplo de fé fundamental para o teu crescimento em Jesus. O texto de Ruth possui apenas 83 versículos e traz um leque de perseverança no meio da crise. Quando você analisa esse texto, quando você observa o exemplo dessa palavra, você encontra mulheres de Deus vencendo circunstâncias terríveis da sua vida. E isso traz para a gente situações que são parecidas com hoje. A Bíblia faz questão de dizer que tanto Ruth como Noemi enfrentaram desafios enormes, mas venceram pela fé. E Deus trabalhou em favor da vida daquelas mulheres. E da mesma maneira que Ele trabalhou naqueles dias, continua também trabalhando hoje em nosso favor, em teu favor também. E analisar a história de Noemi é reconhecer exatamente que essa mulher está inserida em um período, no período dos juízes da Bíblia. E Noemi foi uma mulher marginalizada, uma mulher que enfrentou desafios terríveis em um período de crise. A Bíblia faz questão de dizer que ela perdeu seu esposo, perdeu suas condições, perdeu seus filhos, perdeu uma das noras e voltou para casa marginalizada. Perdeu tudo. Parecia que tudo havia acabado. E é nesse momento que nós entendemos o agir de Deus na história dessa mulher. E a primeira lição sobre Noemi, essa mulher extraordinária, que eu gostaria de destacar para você que está me ouvindo, é a lição de entender que Deus conhecia a sua ruína. Deus conhecia as crises de Noemi. Deus conhecia os seus problemas. Deus também conhece as tuas crises. Deus também conhece os teus problemas. Deus sabe da tua história e da tua dificuldade, como Ele também soube da história e da dificuldade de Noemi. Como está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2. De acordo com a própria Bíblia, no período dos juízes, a fome forçou Elimeleque, seu esposo, a mudar de Belém. Belém significa originalmente casa do pão, para as terras dos Moabitas. Eles saem da casa do pão e vão para as terras dos Moabitas, para as terras de Moabe, para habitar ali. Isso aqui é totalmente algo contrário, é totalmente fora de noção desse rito religioso que possivelmente Elimeleque deveria exercer. Mas por causa da circunstância, por causa da fome, por causa do desemprego, ele então decide mudar de cidade. Ele decide mudar de região para buscar o sustento da sua casa, para buscar o sustento da sua família. E por causa da seca que agravou aquele período, a fome então, Elimeleque sai da terra do pão, sai de Belém, da terra do pão, e vai para as terras de Moabe. Moabe representava exatamente um local pagão, um local terrível, um local distante de Deus. E é ali que Deus começa a trabalhar na vida de Noemi. Lá em Moabe, a situação então piora. A situação, ao invés de melhorar para Elimeleque, para Noemi, a situação fica mais difícil ainda. E tudo nos leva a entender que Noemi então perde o seu esposo.
Porém, ela já tinha os seus filhos. E por causa da crise financeira, ela então toma 2 mulheres da terra de Moabe como suas noras, talvez para receber o dote, para poder continuar vivendo junto com seus filhos naquele período e naquele lugar ali. De acordo com Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 ao 7, nenhum judeu devoto levaria em consideração um tipo de casamento como esse. Mas acredita-se que por causa da circunstância, por causa da crise, por causa da situação difícil, Noemi então dá aos seus filhos, recebe então essas mulheres em casamento aos seus filhos, para que ela possa então sobreviver nas terras de Moabe. E quando parece que as coisas iriam melhorar para Noemi, a situação ficou mais difícil ainda. A Bíblia faz questão de dizer que além de ter perdido o seu esposo, perdido o seu negócio, ela agora perde os seus 2 filhos. E então a crise se alastra. Engraçado isso, né? A gente às vezes tenta tomar decisões sem a direção de Deus. A gente às vezes tenta tomar iniciativas sem buscar o Deus vivo. E nas nossas iniciativas, ao invés das coisas melhorarem, só piora. A porta se fecha mais ainda, a crise se agrava, a fome chega. E é isso que está acontecendo com Noemi. E nessa primeira lição eu quero lembrar você que o Deus vivo estava conhecendo, estava vendo, percebendo tudo o que estava acontecendo com Noemi, sua serva. O Deus vivo continuava trabalhando por ela de forma sobrenatural. A situação estava apertando para Noemi, perdeu o esposo, perdeu tudo, perdeu os filhos, e agora uma das suas noras então decide ir embora. Quando parece que tudo acaba para ela, o Deus vivo está trabalhando em favor de Noemi. E é aqui que eu quero destacar algo interessante para você. Quando parece que as tuas forças acabam, quando parece que todas as portas se fecharam para você, não se esqueça que Deus conhece a tua história, que Deus sabe de onde você saiu, que Deus sabe de onde Ele te tirou, que Deus sabe que você está vivendo essa situação não porque você deseja, mas por causa da situação dessa vida, por causa dos problemas e as crises que chegaram. Não se esqueça que o Deus vivo conhece você, está do teu lado, trabalhando ao teu favor, como estava trabalhando também em favor de Noemi, sem ela perceber. O Deus vivo está trabalhando por você sem que você perceba. E já que a gente está meditando a respeito de Noemi, quem sabe a tua ruína, o teu fracasso é no teu casamento, junto com os teus filhos. Ou a crise financeira está tirando a tua paz nesse período de pandemia que estamos vivendo. Ou a tristeza pela morte espiritual dos teus parentes que não querem mais servir a Jesus. A situação só está ficando difícil para você. Você está ficando cada vez mais isolado, sozinho. A tristeza só se aproxima de você. A depressão está chegando perto da tua alma. É aqui que você precisa entender. Deus está trabalhando ao teu favor. Deus estava trabalhando em favor de Noemi. Deus está trabalhando em favor de você. Não se esqueça que o Deus vivo continua trabalhando nas entrelinhas em favor dos seus servos. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar para você outra lição importantíssima sobre essa mulher de Deus. A segunda lição sobre essa mulher extraordinária, Noemi, é que Deus trouxe ela de volta para Belém. Ela não iria passar os seus últimos dias em Moabe. Deus estava conduzindo ela, Deus tirou ela de Moabe de volta para Belém. Ruth capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus tirou aquela mulher de Moabe e além de tirar ela de Moabe, lhe deu uma verdadeira amizade. Deus vai construir para você, como construiu também para Noemi, verdadeiras amizades. Deus deu para Noemi Ruth, uma mulher de Deus, uma verdadeira amiga. E você precisa de um verdadeiro amigo no período de crise. Conte com Deus, porque Deus pode levantar pessoas que vão te ajudar, que vão tomar contigo essas dores e vão te ajudar a seguir adiante. Em segundo lugar, entenda que é Deus que tem o propósito de te trazer de volta para a casa do pão, para Belém.
Foi Deus que tinha um propósito de trazer Noemi de volta para Belém. Ela saiu de Belém sem orientação, lá Deus estava cuidando dela e Deus agora traz ela de volta em uma circunstância que ela imaginava que era a sua ruína, para poder demonstrar para ela que o lugar dela é na presença de Deus. A casa do pão, que é Belém, representa a presença. Deus também está te trazendo de volta para a casa do pão, para a casa da presença, para a presença do Deus vivo. Retornar para Belém não é fracasso, como Noemi pensava. Ela dizia que o seu nome agora seria amarga, mas Deus estava dizendo: não será amarga, porque agora eu tenho uma nova história para você, Noemi. Ruth capítulo 1, versículo 20 e 21. Ela pensava que o Deus vivo havia abandonado ela. Ela pensava que tudo tinha se acabado para a vida dela, que a história dela não tinha mais nenhum resultado, que ela não teria mais chamada. E é exatamente aqui que a gente percebe que Deus estava trabalhando, trazendo ela de volta para a presença dele, para que ela pudesse entender que ainda existia um plano, glória, com o ministério dela, com a vida dela, com a família dela. O Deus vivo continua trabalhando em teu favor, sabia? O Deus vivo não abandonou você. Mesmo que você pense que Deus te abandonou, Ele continua trabalhando em teu favor. Ele te ama. E sabe o que Deus faz? Deus te traz de volta para o centro da vontade dele. Quando você pensa que tudo acabou, que parece que é o fim, é aí que Deus está trazendo você de volta para o centro da vontade. É aí que Deus prepara amigos verdadeiros para poder te ajudar a crescer em fé em Jesus. É aí que Deus te traz de volta para a casa do pão, para te alimentar da palavra, para que você possa entender que na presença de Deus é melhor, que com Jesus é melhor. E em terceiro e último lugar, eu gostaria de destacar para você a respeito dessa mulher extraordinária, uma lição também fantástica. E em terceiro e último lugar, analisando a respeito dessa mulher de Deus, Noemi, essa mulher extraordinária, nós vamos aprender a respeito da sua redenção. A Bíblia faz questão de falar que essa mulher foi redimida através da sua filha Ruth, através da sua nora Ruth, como está escrito em Ruth capítulo 2, versículos 6 ao 7. Como está escrito em Ruth capítulo 2, versículos 6 ao 7. Ao retornar para Belém, ela não imaginava que Deus já havia preparado tudo, um remidor. Naquela época existia uma lei conhecida como a lei do levirato. Se uma mulher perdesse seu marido, não tivesse filhos, ela poderia então ser resgatada por um parente próximo. E na situação que ela estava vivendo aqui, Noemi então tem um parente próximo, mas ela não poderia se casar. Porém, ela tinha sua nora, Ruth, uma mulher de Deus, que decidia então cuidar dela como se fosse sua mãe. Aqui nós percebemos Deus trabalhando exatamente de forma espetacular em favor dessa mulher de Deus. De acordo com Ruth capítulo 2, versículo 20, a Bíblia faz questão de dizer que Ruth, ela então vai ao campo buscar algumas espigas para poder sobreviver, porque a lei permitia isso naquele período, junto com a sua sogra Noemi. Mas indo ao campo, ela então conhece um benfeitor, alguém que pode lhe ajudar, alguém que lhe ajudou sem esperar nada em troca. Um homem rico conhecido como Boaz. E por incrível que pareça, não por obra do destino, mas por obra de Deus, cristocêntrica, Deus já havia planejado para ela esse homem de Deus. Quando Ruth então conta para a própria Noemi quem era o seu benfeitor, Noemi então entende que Deus estava preparando tudo, que Deus estava com todo o controle na palma da sua mão. Então, ela compreende que tudo que aconteceu na sua vida foi por obra de Deus. Deus estava preparando ela para algo melhor, para algo maior, não para o fracasso, mas para a vitória e para a glória de Jesus. E aqui a gente percebe que na nossa vida Deus sempre está com controle de tudo. Deus orienta tudo aquilo que Ele tem preparado para a gente. As nossas vitórias vêm da parte de Deus. Aprender sobre essa mulher de fé, sobre esse exemplo de fé de Noemi, enriquece a nossa alma, enriquece a gente e nos faz entender que nesse período de crise, Deus tem preparado melhor. A Bíblia faz questão de dizer que Noemi segurou nos braços o seu neto e louvou a Deus. Ela pensava que tudo acabou, mas Deus mostrou para ela que era um momento novo de crescimento, de espiritualidade, de glória, de exaltação
em sua presença. Deus tem preparado isso para você também. Que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente através da vida dessa mulher de Deus. Te espero por aqui na próxima semana, onde a gente vai analisar mais uma mulher extraordinária da Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe e até lá, se Deus quiser. Se te ajudei com essa palavra, se essa palavra falou no teu coração, coloca aí nos comentários, a gente precisa saber a sua opinião. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.